Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, não é verdade? Coisa boa estar aqui fazendo esse café maravilhoso, nesse momento tão importante, né? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele ou de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Nossas palavras dominam nossas vidas. Eu, particularmente, estou convencido de que poucos irmãos cristãos percebem esse importante fato. Nossas palavras nos dominam. Nunca estaremos acima da confissão dos nossos lábios, subiremos ou desceremos de acordo com o nível da nossa confissão. Aleluia. Muitas vezes as pessoas descobrem o poder das suas palavras e as fazem trabalhar em benefício próprio, mesmo sem serem salvas. Por exemplo, alguém pode continuamente afirmar por si mesmo: posso fazer qualquer coisa que eu puser na cabeça. Enquanto disser isso com sua boca e acreditar nisso em seu coração, será bem-sucedido em tudo que fizer. Ele pode não entender a lei espiritual que está atuando por trás da sua atitude, mas mesmo assim ela lhe dará resultados. Por outro lado, já vi pessoas olharem para uma tarefa à sua frente e afirmarem: não sou capaz de fazer isso. No momento em que disseram aquilo, foram derrotadas. No momento que você afirma não ter fé, a dúvida se levantará como um gigante e lhe fará prisioneiro. Você estará preso por suas próprias palavras negativas. Provérbios 6, 2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Uma outra versão diz: fostes feito cativo com as palavras da tua boca. Isso significa que sejam boas ou más, suas palavras o dominam. Nossa confissão é a parte vital da nossa fé. Hebreus 11:6 nos diz que Deus exige que tenhamos fé para que possamos agradá-lo. Se Deus exige fé quando fosse impossível crer, aleluia. Se Deus exigisse fé quando fosse impossível crer, teríamos o direito de desafiar sua justiça, pois isso seria injusto. Mas nos é possível ter fé, pois a Bíblia diz: e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Deus nos diz como a fé vem a existir e como podemos aumentá-la, ouvindo a sua palavra. Portanto, a responsabilidade de termos ou não uma fé forte é toda nossa. Vejamos qual é o papel da confissão dos nossos lábios em nossos caminhos pela fé. Romanos 10, 8, 10 diz assim: 8. Porque que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o seu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note, a expressão com a boca se confessa a respeito da salvação, versículo 10, esse princípio não é válido apenas no que diz respeito à salvação. Na verdade, a confissão é feita a respeito de qualquer coisa, salvação, prosperidade, cura ou qualquer que seja a sua necessidade. Isto está plenamente de acordo com o que Jesus ensinou sobre fé. Marcos 11, 22, o que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. A frase tende em Deus, no grego, significa literalmente tenha fé divina. Ou poderíamos dizer assim, tenha fé igual a Deus. Marcos 11, 23 escreve a fé igual a Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. Quero que você note duas coisas sobre a fé divina. Primeiro, você precisa compreender que a confissão precede a posse. A maioria das pessoas
Quer primeiro possuir a bênção, então confessá-la. Mas note que Jesus disse, assim será com ele, Marcos 11, 23. Veja, no entanto, em quem professa, você ainda não possui. Veja enquanto, no momento que você professa, você ainda não possui, porque a confissão procede à posse. Você precisa confessar a palavra de Deus para trazer aquilo que deseja para a esfera da realidade. Hebreus 11, 1. Aleluia. Segundo, você precisa crer em suas palavras. Precisa crer em seu coração que o que disse irá se realizar. Você precisa crer na palavra de Deus no seu coração e, no entanto, na palavra de Deus em seus lábios. Você precisa crer na palavra de Deus no seu coração e, então, na palavra de Deus em seus lábios. Fazer isso lhe dá posse sobre demônios, enfermidades e circunstâncias. Muitas vezes as pessoas dizem, como eu gostaria de ter esse tipo de fé. Bem, a Bíblia afirma que você tem, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O apóstolo Paulo não disse que estamos tentando conseguir o mesmo espírito da fé ou que estamos esperando consegui-lo. Ele não nos diz que algum dia, quem sabe, o consigamos. Em 2 Coríntios, Paulo disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele usou o presente simples, significa que temos agora mesmo o Espírito. Que Espírito da fé é este que temos? 2 Coríntios capítulo 4, 13 diz assim, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Cremos, portanto, falamos. Crer na palavra e falar sobre ela opera no mesmo princípio de fé que Jesus mencionou em Marcos 11, 23. Podemos ver esse princípio inúmeras vezes ilustrado na palavra de Deus. A mulher com hemorragia disse, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mateus 9, 21. Jesus respondeu, tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Versículo 22. Ela recebeu exatamente o que creu e professou. Aleluia! Sabe, queridos, no Antigo Testamento nós vemos Caleb e Josué tinham esse mesmo espírito de fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. Os outros 10 homens que estavam com Caleb e Josué espionando a terra disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Todos os espias receberam o que disseram que receberiam. Os 10 que disseram incapazes de vencer, não venceram. Talvez tivessem morrido nesse deserto. Número 14, 22. Eles receberam o que disseram. Vieram a morrer no deserto posteriormente. Entretanto, Caleb e Josué não morreram no deserto. Eles disseram, certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. Eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida e possuíram. Meu irmão, minha irmã, aquilo que eu falo e creio é de suma importância para eu ter aquilo que eu quero. Para possuir, eu primeiro preciso falar. Quando eu falo primeiro, aí eu sou dono daquilo que falo. Enquanto eu não falo, eu só posso pensar, eu só posso tentar. Mas quando eu falo, eu sou dono daquilo que eu falo. Então fale para tomar posse daquilo que você fala. Aleluia. Se você disser, crendo no coração, diga crendo, e você terá aquilo que você disse crendo. Aleluia. Pisa na cabeça do diabo, porque ele é derrotado, e você é mais que vencedor. Diga crendo, e você terá aquilo que você crê, em nome de Jesus. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama. Amém.